Antes da gente continuar debatendo isso, Marco, vamos chamar o nosso primeiro convidado, o Marcelo Ranudi, que é especialista de mercado imobiliário e que já está aqui ao vivo com a gente. Marcelo, muito bom dia, tenha um ótimo 2021, uma ótima sexta-feira também. Bom dia, Débora, bom dia, Marco, um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Realmente uma sexta-feira com cara de sexta-feira. Né? A gente fica até animado, fica até mais animado. É verdade, acho que a gente tem a primeira sexta-feira do ano agora, né? Parece que essa é a primeira sexta-feira de muitas que faz tempo que a gente não tem. Pois é, então, a gente começa aí o ano de 2020, aliás, lembrando que o ano de 2020 foi bastante desafiador, né, com os fundos imobiliários isso não foi diferente aí para os investidores, por isso a minha primeira pergunta para você é para poder saber, Marcelo, o que a gente pode esperar desse ano do setor imobiliário? Você acha que a gente vai ter aí um ano de boas oportunidades? Pelo menos a Bolsa está dando as caras que está começando com o pé direito, né, em relação a fundos imobiliários. Eu não tenho a menor dúvida, Débora. Realmente, se a gente continuar com os juros nos patamares que estão e com a oferta de crédito, nós temos dois pilares hoje funcionando de forma inédita no Brasil. A taxa de juros da forma que está e a oferta de crédito para o consumidor final também recorde. Nós nunca tivemos uma oportunidade como essa. E eu gostaria muito de acrescentar esses dois pontos, uma questão que é fundamental e foi muito pouco abordada de forma geral com relação ao mercado imobiliário. Agora, falando do residencial, a gente falou taxa de juros baixa, nós falamos de oferta de crédito, mas um componente que é tão importante quanto este, e pouco foi falado a respeito, foi um feito desse governo, por pressão não digo pressão, mas por uma influência de um dos nossos grandes operadores, o Meyer Nigri da Tecnisa, que trouxe para esse mercado pela primeira vez, depois de muitos anos, uma regulamentação dos índices que reajustam os contratos de compra e venda de imóveis no Brasil. O que aconteceu com isso? Muita gente ingressou neste mercado, conseguiu, com o mesmo salário, comprar imóveis melhores e maiores, trazendo uma grande camada da população para dentro desse mercado residencial. Então, nós tivemos talvez a maior contribuição já dada para o mercado imobiliário residencial com esse simples movimento de se estabelecer um índice que seja compatível com a renda do comprador. Isso realmente está trazendo o que a gente está assistindo, recordes em cima de recordes. O mercado residencial em São Paulo, no Brasil de forma geral, mas em especial em São Paulo, está parecendo a Bolsa. Todo dia está quebrando recorde de venda, todo dia está quebrando recorde de lançamento. Então, isso está movimentando e dando um fôlego jamais visto para esse segmento e ajudando a economia nesse momento. Infelizmente, a gente já falou aqui no passado, num outro programa, nós tivemos incremento de preços de material de construção e teremos realmente que enfrentar esse problema. Mas o que é importante é que os fundamentos estão muito sólidos. Juro baixo, oferta de crédito e uma normatização, finalmente uma normatização dos índices que reajustam os contratos de venda e compra. Nós temos aí uma tempestade perfeita no bom sentido. Então, eu digo, na área residencial a gente deve ter realmente um ano muito bom novamente, superando todas as expectativas que nós tínhamos. E o consumidor, por outro lado, também percebeu o seguinte, que o dinheiro dele ou ele está rendendo na renda fixa, o que ele não gostaria que fosse, né? Ele está acostumado com aqueles juros que a gente estava, aí ele olha para o imóvel. Não tem como, não adianta. O brasileiro é atavicamente ligado à propriedade, ao imóvel, ao bem, à casa própria, seja lá o que for. Então, tudo isso realmente está trazendo um cenário muito positivo para o mercado imobiliário. Falando do residencial, falando dos prédios comerciais, esses a gente vai ter que assistir um pouco a evolução dessa questão toda da pandemia, como é que nós vamos retornar ao ambiente de trabalho. Eu acho que vamos ter modificações importantes, bastante significativas, principalmente na forma de como ocupar os espaços comerciais, né, dos prédios comerciais. Vamos nos deparar com essa nova realidade do trabalho remoto. Eu não chamo de home office. O home office, na verdade, um nome que se deu para o trabalho remoto, para o trabalho em escritórios
descentralizados. Né? É isso que tem que acontecer. A gente tem que migrar para escritórios descentralizados. Não faz sentido, a gente já falou aqui no passado, uma pessoa viajar 2 horas por dia para chegar no trabalho e voltar para casa mais 2 horas. Então, eu acho que esse é um legado que nós vamos ver como é que vai funcionar. Né? Eu acho que também o home office, como se pratica hoje, é inviável. Né? Nem todo mundo tem um escritório separado dentro de casa, isolado, que ele possa efetivamente fazer a sua função de casa, mas eu acho que perto de casa, sim, ele pode fazer dentro de um escritório remoto, de um coworking, como a gente chama, e fazer suas funções de forma concentrada, de forma dedicada e trazer um conforto enorme para a sua vida e um aumento de produtividade. Né? Você trabalhando perto da sua casa, perto da escola do seu filho, você podendo voltar para casa para almoçar, você podendo, enfim, ter uma vida descentralizada, né? Esse é o grande caminho que eu acho que nós temos para frente. As economias e os países, as culturas vão absorver isso de formas diferentes, dependendo da sua maturidade. E eu falo uma frase que eu acho interessante, que é o seguinte: eu espero que a gente não saia da prisão domiciliar para a liberdade vigiada. O modelo antigo de trabalho é liberdade vigiada, gente. Vamos falar, todo mundo falava, o pessoal que sai às 10 horas da noite do escritório, ele está comprometido com a empresa. Isso é uma barbaridade, isso é uma bobagem. Né? Isso é uma bobagem, isso é uma mentalidade quase que pré-histórica da forma de trabalhar e de produzir. Né? Então, eu espero que isso aconteça. E aí o mercado dos prédios comerciais vão ter que se adaptar, minha opinião. Eu acho que quem começar desenvolvimentos imobiliários de prédios comerciais agora, com esta visão, trazendo para o espaço de trabalho, que deverá ser alternado entre os diversos departamentos da empresa, né, vai atrair o inquilino. Você oferecendo espaços diferenciados com uma série vamos dizer assim, de novas dependências, de novos facilities dentro do prédio, conciliando o espaço de trabalho com a sua dinâmica de vida, vai drenar inquilinos de outros prédios. Então, serão os novos produtos que vão comandar a nova dinâmica do próprio mercado de escritórios. E aí a gente poderia aqui ficar alguns dias falando de hotéis, podemos falar de galpões logísticos, assim, a gente poderia fazer aqui uma série falando de cada um desses segmentos, né? Ou seja, são aí uma série de oportunidades, então, para esse ano de 2021, já que a gente está falando dessas oportunidades que vão surgir aí nesse setor, você acredita que isso também vai ser favorável para poder aumentar aí o número de investidores, porque em fundos, eu quero dizer, porque algumas publicações, até de analistas, né, projetam mais de 2 milhões de investidores em fundos imobiliários nesse ano agora que passou. Você acredita que esse número de investidores em FIIs pode dobrar agora em 2021, assim como no ano passado também isso aconteceu? Né? E quais benefícios que isso traria aí para o mercado, Marcelo? Para a indústria, né? Pois é. Eu acredito sim, Débora, eu acho que nós temos espaço para isso por uma razão muito simples. Eu acho que nós ainda vivemos no Brasil situações muito básicas, muito elementares. Por quê? Porque tem uma demanda reprimida gigantesca em todos os segmentos. Se a gente falar de logística, a gente já está assistindo na logística a enorme absorção dos prédios, dos galpões que estão sendo produzidos. Se você falar de qualquer outro segmento, nós temos uma demanda reprimida gigantesca. Né? Óbvio que tem alguns segmentos que vão se adaptar, hotéis vão se adaptar, shopping centers vão se adaptar, mas essa adaptação é, mais uma vez, uma grande oportunidade. Né? São shopping centers, por exemplo, se transformando nos omni-centers, como eles falam, no omni-channel. Né? Então a gente vai ver uma transformação e novos fundos. Quando a gente tem novos produtos, nós teremos novos fundos, nós teremos outros segmentos ou variações dos segmentos que a gente tem hoje para investir. Eu já estou assistindo e estou vendo uma série de novos projetos sendo concebidos pelos escritórios de arquitetura aqui em São Paulo. Portanto, sem dúvida, nós agora vamos entrar na fase do desenvolvimento imobiliário. Como eu disse, nós temos uma demanda reprimida. A demanda reprimida existe porque nós não temos produto suficiente para rechear os fundos de renda. Portanto, temos que agora já estamos partindo de forma muito intensa para os fundos de desenvolvimento. Então, a gente está vendo fundo de desenvolvimento em todos os segmentos. E o fundo de desenvolvimento também será o veículo de transformação dos produtos já prontos. Por exemplo, de alguns shopping centers, por exemplo, de hotéis e, por exemplo,
de prédios comerciais. Então, nós vamos ter uma gama enorme de oportunidades de investimento que vão dar nova vida, ainda novo fôlego para o mercado. Nós vamos sair daquela história dos 4, 5, daquelas 3 ou 4 ou 5 categorias de fundos imobiliários de renda para uma nova diversificação, para derivadas desses já existentes. Então, o mercado vai crescer muito. Débora, nós estamos só começando. Se nós compararmos o nosso mercado de fundos imobiliários com os Estados Unidos, óbvio, tudo que se compara com os Estados Unidos a gente é praticamente nada, mas países até muito menores, né, países até muito menos expressivos, nós estamos apenas começando. É a primeira vez na história que a gente tem juros nos patamares que a gente tem e que a gente tem as condições mínimas necessárias para esse veículo, que é o grande motor da indústria imobiliária, funcionar. Marcelo, antes de eu chamar aqui o Marco para ele fazer uma pergunta para você, eu quero só dar um oi aqui para o pessoal que está assistindo a gente no canal do nosso canal no YouTube, também já está participando aqui no chat. Eu já estou vendo aqui o Rodrigo Bezerra falando, chamando a atenção aqui para Nanda Vasconcelos, que aderiu às lentes, né, diz que desejou um bom trabalho e para que a gente trouxesse assim ótimas notícias no dia de hoje. Se continuar do jeito que a gente começou esse dia aí, com o Ibovespa Futuro subindo, Rodrigo, acho que a gente vai ter boas notícias sim durante toda a manhã. Daqui a pouquinho a Nanda Vasconcelos vem atualizar aqui o mercado. Você que está nos acompanhando, não esquece de deixar o seu like por aqui, mande suas perguntas para os nossos convidados, que a gente está sempre aqui de olho. Eu estou sempre olhando aqui, ó, o chat aqui de vocês, o que vocês estão mandando, os comentários que vocês estão fazendo. Então, já deixa o like aqui na transmissão, que isso é muito importante para que o YouTube comece a entregar cada vez mais o nosso conteúdo, tá bom? Bom, e a gente vai continuar. Marco, você tem pergunta para o Marcelo? Oi, Marcelo, bom dia. Oi, Marco, tudo bem? Tudo ótimo, feliz ano novo, um ótimo 2021. Para nós todos, se Deus quiser. O Marcelo, uma pergunta, inclusive, que foi aqui do chat, mas a gente discutiu um pouco em 2020, ali no final do ano passado, algumas vezes anteriores, mas acho que agora começa a ficar um pouco mais claro. Até a gente está vendo esse movimento de commodities, né, muito forte no mundo todo, mineração, siderurgia, e acaba, de certa forma, trazendo um pouco, se traduzindo em custos para o setor de construção civil, né? Então, se a gente tem minério sobe, siderurgia sobe, acaba subindo o vergalhão, o aço. Então, eu acho que a preocupação aqui nossa e do Guedes ali que estava no chat é justamente isso. Como é que o setor deve trabalhar, de certa forma, esse aumento de custos, né? Até a gente viu aqui em São Paulo, muita gente que reforma, né? Ou está reformando a casa no meio dessa pandemia, com dificuldade de encontrar matéria-prima. Como é que está, ou o inverso, o setor, quem acaba puxando a ponta final realmente ainda está muito aquecida, tem condições de pegar esse custo, repassar, enfim, como é que é essa preocupação ou não, ou se é, na verdade, uma leitura positiva, né? Ou seja, o setor está tão aquecido que realmente os preços estão subindo e tem demanda forte, né? Marco, esse é um ponto fundamental. A gente começou falando um pouquinho disso, do incremento nos custos dos materiais de construção. No programa anterior, a gente também tocou nesse ponto. Essa é uma questão crucial. Nós temos dois componentes que realmente fizeram e vão fazer com que os custos dos materiais de construção subam, já subiram e estão subindo. A demanda, como você falou, está todo mundo em casa olhando para dentro do seu ambiente, fazendo reforma, enfim, trocando caixilho, trocando vidro, trocando isso, trocando aquilo, trocando piso, pintando a parede, enfim, isso aumentou realmente a demanda pelos produtos. Na outra mão, nós tivemos um outro problema, que é a questão da paralisação da produção. Então, você teve um incremento de demanda e, ao mesmo tempo, você teve uma diminuição na produção dos materiais, pela paralisação das indústrias, das próprias siderúrgicas, e isso realmente acabou, vai estar trazendo este incremento. Eu acho que nós temos uma capacidade ociosa na nossa indústria, mas obviamente que vai demorar um pouco para essa capacidade voltar a ser ocupada pela demanda. Você veja, as siderúrgicas desligaram fornos, só para religar os fornos são 60 dias, né? Então, nós já estamos experimentando falta de aço, falta de cimento, enfim, uma série de materiais básicos. Isso vai naturalmente incorrer num incremento de preço, não tem como, é impossível não haver um incremento de preço no produto final. Eu acho que isso vai acontecer, ou seja, o incremento vai acontecer, já aconteceu, já está acontecendo,
mas ele deverá estabilizar em 90 a 120 dias, que é quando nós voltamos a ter a oferta através da produção e nós voltamos a ter um outro componente muito importante, que é uma normalização do consumo, ou seja, a gente passa a ter uma situação mais próxima de um dia a dia normal. Com isso, a gente dá uma equilibrada entre oferta e demanda e os custos os valores, os preços devem se acomodar. Mas vai haver um incremento, vai haver um aumento no preço do produto final. Não tem jeito. Eu não quero falar de valores aqui, mas o aço é uma barbaridade o que está acontecendo. O saco de cimento, você vai para o arroz e feijão da construção civil, meu amigo, virou preço do dia quase, né? Então, nós vamos ter esse incremento sim, mas eu acredito numa estabilização e depois numa acomodação para baixo daqui a uns 120 dias, mais ou menos, tá? Uhum. Marcelo, a gente vai continuar esse papo aqui, viu, Marco? Mas antes disso, são 10 horas e 15 minutos aí nesse momento. Vamos dar uma olhada como é que o Ibovespa abriu. Vou chamar aqui a Ananda Vasconcelos, atualiza a gente. Ananda, a gente tem o Ibov subindo, novo recorde por aí? Isso mesmo, Débora, está subindo bastante nessa manhã de sexta-feira, né? Pode ser um novo recorde, agora 123.660 pontos, subindo 1,04%. Nas maiores altas temos um bloco de turismo subindo agora, Azul subindo 3,02%, também temos CVC subindo 1,99% e Gol subindo 1,04%. Nas maiores quedas temos Bradespar caindo 0,52%, a Vale caindo agora 0,40% e também Cid Nacional caindo 0,34%, Débora. Obrigada, Nanda. Obrigada até o final dessa manhã aqui nessa transmissão da gente da BMC News dessa sexta-feira com o pé direito que a gente começou. Vamos voltar agora aqui o nosso papo com o Marcelo. Quero trazer o Felipe Nascimento para poder fazer pergunta para o Marcelo. O Felipe já tem pergunta aí na mão, Felipe? Tenho sim, Débora. Uma pergunta aí para o Marcelo. Primeiramente, bom dia para todo mundo aqui. Marcelo, é o seguinte, ontem o Instituto Butantan anunciou aí a eficácia da Coronavac, já pediu aí o uso emergencial da vacina. Isso era uma coisa que a gente estava na expectativa, né? Desde o ano passado aí a gente falando sobre essa questão da vacina e inclusive o Marco Saravalli falando de ações de empresas que poderiam se beneficiar, que é o kit vacina, né, como ele costuma falar. E eu queria saber de você nessa questão dos fundos, né, no ramo imobiliário. Você falou um pouquinho das oportunidades para 2021, citou shopping, citou hotel. Queria saber se esse grupo, né, esses setores aí, tem essa expectativa, tem essa questão de se beneficiar um pouco mais com essas notícias que vêm sendo apresentadas aí para a gente em relação ao combate da pandemia. Felipe, sem dúvida alguma. Príncia citou os dois segmentos que foram mais atingidos, né, os hotéis e os shoppings. Sem dúvida alguma, eles serão altamente beneficiados pela, vamos dizer assim, pelo menos volta parcial da nossa normalidade do cotidiano, né? Você veja que o povo, realmente, a população está muito ansiosa para poder ter uma vida normal. O ser humano é um ser gregário, né? É um ser que gosta do contato social, precisa do contato social, portanto, e gosta e precisa viajar. Então, os shoppings, os hotéis, de fato, vão ter uma recuperação, vão ser objeto talvez até de uma, eu diria, de uma ocupação ou de um volume de trânsito, de vendas, de fluxo, essa é a palavra, atípico, porque está todo mundo, mais uma vez, também represado na sua vontade de estar na vida normal, na sua vontade de circular, de poder estar presente nos ambientes que trazem prazer, que trazem, enfim, essa sensação de comunidade, né? O shopping center, você vê, quando abriram aí os shoppings, quando voltou, embora ainda com alguma restrição, foi uma avalanche de pessoas dentro dos shoppings, né? Então, não adianta, o ser humano tende a seguir a sua natureza, e a natureza do ser humano é essa, ele adora viajar, precisa viajar, adora ir ao shopping, encontrar pessoas, nem que seja para ir numa área de alimentação, talvez não necessariamente ele possa eventualmente representar alguma compra,
mas as necessidades intrínsecas, né, do ser humano vão prevalecer, não tenha dúvida, e esses segmentos que foram mais restringidos, esses segmentos que sofreram mais, são os que estão dentro do ser humano de forma mais latente, né? Você veja o que aconteceu com o turismo, que está próximo das grandes cidades, que não depende do avião. Uma loucura, uma verdadeira loucura. As pessoas saíram procurando pequenas pousadas, pequenos ambientes, pequenos refúgios no entorno de todas as cidades para poder ter um pouco de liberdade, para poder ter o contato com o mundo exterior, enfim. Então, sem dúvida alguma, os shoppings deverão ter uma bela retomada, terão uma bela retomada, os hotéis também. Mas eu quero só pontuar duas coisas. Não se acomodem. Shopping centers e hotéis, não se acomodem na situação deste retorno, que pode até parecer bombástico, porque os novos produtos, a nova concepção de shopping center, a nova concepção de hotel é fundamental. O mundo está mudando e muito rápido, isso já está acontecendo fora do Brasil e aqui também acontecerá. E, obviamente, quem enxergar esses produtos e botar a mão na massa no começo, vai ser aquele grupo, vai ser aquela empresa ou aquele operador que vai ter um grande diferencial. É uma grande oportunidade que nós temos à frente para quem tiver antenado no que está acontecendo. Maravilha, Marcelo. Olha só, quero ler para vocês aqui alguns comentários do pessoal aqui no YouTube. Tem inclusive pergunta aqui já do pessoal também para você. Tem elogio também para você. A Renata está dizendo assim: Ronaldo é ótimo, explica tudo com muita clareza. O Davi Guglielmo está dizendo assim: ótimo conteúdo. César Nogueira dá bom dia para todos os amigos. Like dado. Isso mesmo, César. Muito bem. É isso aí. Tem que dar like sim. E vou falar mais. Tem que compartilhar, hein? Compartilha. Tá vendo essa setinha aqui pro ladinho que diz assim: compartilhar? Compartilha aí a nossa transmissão com seus amigos. Se essa informação está fazendo tanta diferença para você, né, para o seu dia, para os seus negócios, que eu já vi gente dizendo aqui que ia se tornar, eu não sei quem que foi agora, mas falou que ia se tornar economista por osmose de tanto assistir aqui a BMC pelo ótimo conteúdo. Então vamos compartilhar essa informação, porque informação boa e realmente com credibilidade a gente pode compartilhar com certeza. E tem uma pergunta aqui para você do Breda, Marcelo. Ele fala assim, ó: como ele vê esses fundos, como o Marcelo vê esses fundos do setor agro? Esse é um universo, isso é uma loucura. Nós realmente temos uma oportunidade no setor agro espetacular, não tenha dúvida disso, né? Cada vez mais o setor agro se torna um grande pilar, ou talvez em alguns momentos o principal pilar, né, de movimentação em todo o Brasil e todo o mundo, na verdade, né? Então eu vejo assim com uma grande atenção. Eu não sou um especialista no setor agro, mas eu estou acompanhando de forma bem atenta, estou procurando aprender o máximo que eu posso sobre esse segmento, porque, sem dúvida alguma, este é o grande gigante silencioso do país, né? Se a gente pudesse estabelecer uma comparação, um paralelo entre o setor imobiliário puro do tijolo e o setor agro, e a gente tiver, se Deus quiser, teremos esses dois segmentos bastante fortalecidos, nós estamos tocando em aproximadamente 60% a 65% da capacidade de toda a produção do país. Eu arrisco dizer até mais. Muitos dizem que o setor imobiliário do tijolo movimenta 70% da economia, né? Então, eu acho que a gente tem uma economia de 150%, porque o setor agro movimenta outros 70% da economia também. Então, são sem dúvida os dois pilares. O setor agro é importantíssimo. Surgirão oportunidades muito interessantes, bem organizadas. É um setor que sofreu um avanço tecnológico enorme, um avanço de produtividade enorme, sempre no silêncio, bem desapercebido do grande público e da população, porque a gente está muito mais voltado para as nossas coisas do dia a dia, né? Mas é um grande setor, não tenha dúvida, muita atenção nele e vamos observar isso com cuidado. Maravilha, Marcelo. Marco, você tem pergunta para o Marcelo? Ô, Marcelo, só uma pergunta que acho que é a pergunta mais fácil, né? Marcelo, a gente está vendo de certa forma, acho que continua o que a gente brinca assim, 2020 não terminou, né? Então, acho que os nossos problemas fiscais aqui no Brasil continuam, juros que a gente chama aí, os juros futuros aí continuam mostrando grande preocupação, né?
enfim. E tem muito economista, assim, eu acho que é o conceito de mercado que a gente deve ter aumento de juros em 2021, né? Alguns talvez falam um pouco mais forte, alguns falam um pouco mais cedo, outros um pouco mais otimistas, mas talvez o conceito que a gente tenha. Só para passar um recado aqui para quem investe em fundos imobiliários, precisa se preocupar com possível aumento da Selic, da taxa básica de juros, com possível estresse, se eu sou investidor de fundo imobiliário ou não, o fundo imobiliário acaba funcionando aí como uma proteção também, até a gente viu aí muito reajuste de aluguéis, enfim, sendo acima mesmo dos índices oficiais de inflação, enfim, qual que é o tamanho da preocupação que eu preciso ter em relação à possibilidade de subir os juros aqui no Brasil, né? Marco, essa é a grande preocupação, né? Porque o investidor que vai para o fundo imobiliário, ele é um investidor que está saindo da renda fixa, ele está saindo do mercado da renda fixa, do juro garantido, vamos dizer assim, né? Da rentabilidade garantida ou próxima de garantida. É uma grande preocupação, sem dúvida alguma, a gente tem que ficar atento a essa questão, porque hoje, se você está comprando um fundo imobiliário que está te pagando um dividend yield de aproximadamente 6%, alguma coisa assim, e o juro sobe, o que acontece? Você acaba tendo uma concorrência do juro com o teu rendimento do fundo imobiliário. Né? E aí você começa a ficar naquela dúvida. Será que eu não devo voltar para os juros? Será que eu não devo ficar com a renda absolutamente garantida, com liquidez imediata, se bem que os fundos imobiliários também estão apresentando liquidez imediata, quase imediata, né? Então, os juros são o grande vilão, o grande concorrente do fundo imobiliário. Na verdade, o juro é o grande concorrente de qualquer atividade produtiva, né? Eu falo que o dinheiro saiu da renda ociosa, né, do ócio, para a renda produtiva, para atividade produtiva, atividade ociosa para atividade produtiva. Então, acho que a gente tem, sem dúvida, que estar muito atento a isso. Mas eu acho que o investidor, hoje, uma coisa que eu sempre falei, ele tem que olhar muito a qualidade do que ele está comprando. Porque a resiliência dos fundos imobiliários, a possibilidade, como você falou, do incremento no valor do aluguel, né? Está na qualidade do tijolo, está na qualidade do produto que está dentro do fundo imobiliário. A gente não pode esquecer que um fundo imobiliário nada mais é do que uma cesta de produtos, uma cesta de ativos imobiliários, e quanto melhor for a qualidade destes ativos, mais resiliente ele será, mais ele terá possibilidade de aumentar os seus valores de rendimento, fazendo com que, se há um incremento no juro, ele também, eventualmente, tem um incremento nos seus valores de locação e assim por diante, né? Então, muita atenção no conteúdo do que você está comprando. Eu acho que hoje nós temos inúmeras fontes de informação, empresas de pesquisa, empresas que efetivamente estão prestando um serviço enorme, mas a gente precisa perder a preguiça e precisa gastar 10 minutos, pelo menos, por dia, fazendo uma breve leitura, nem que seja uma breve leitura, destas análises daquilo que está sendo comprado pelos fundos imobiliários e, principalmente, quem é que está gerindo o teu fundo imobiliário. Eu costumo dizer o seguinte, que um mau gestor estraga um bom ativo. E um bom ativo, às vezes, salva o mau gestor. Então, precisamos ter cuidado. Olhe duas coisas. Qual é o conteúdo do teu fundo imobiliário e olhe quem é o cara que está cuidando deste conteúdo. Porque nós vivemos um passado muito recente de aquisições fáceis, né? Existia já abundância de dinheiro e ainda existia abundância de ativos. Hoje tem abundância de dinheiro e não temos mais ativos bons para renda. Já foram todos, vamos dizer, praticamente esgotados no mercado e estão dentro dos fundos. Então, muita atenção. Eu acho que sobreviverá e terá um melhor resultado quem tiver uma melhor qualidade de produtos imobiliários dentro do seu portfólio de ativos. Maravilha, muito obrigada. Mas você tem mais alguma dúvida, Marco? Eu tenho várias perguntas, mas o ano, Marcelo, está só começando, né? Então a gente vai com e cheio de oportunidades, como ele bem já falou por aqui. Muita oportunidade, gente. Realmente fiquem antenados, muita coisa boa vai acontecer.
toda crise é sinal de oportunidade, não tenha dúvida disso. Né? Toda crise é sinal de oportunidade. Quem tiver antenado no que está acontecendo no mundo, se preparar antes e implementar antes as mudanças que a gente precisa fazer, vai ter sucesso, vai ser um objeto de desejo do investidor, principalmente do investidor qualificado. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu estou muito otimista, eu sinceramente estou muito otimista com o mercado. Você veja o que essa questão do juro proporcionou ao nosso país. Né? Quer dizer, o volume de dinheiro ocioso que entrou na atividade produtiva, gente. Isso é fundamental. Por isso a gente sabe que, eventualmente, a gente tem uma curva futura de juro que não é o ideal, não é aquela que a gente está praticando hoje. Mas se ela não passar dos 3,5, ficar nessa faixa, Marco e Débora, eu acho que a gente ainda tem um chão enorme a percorrer. Um futuro realmente muito brilhante, muito promissor. Eu tenho 62 anos, nunca vivi uma situação onde nós tivéssemos tanto dinheiro saindo da atividade do ócio e vindo para a atividade produtiva. Né? Isso é um círculo virtuoso. Eu só espero que a gente consiga manter isso, ou razoavelmente manter isso. Né? Até acho que hoje estamos bem baixo, né? Para o nível de atividade, para o nível de inflação que eventualmente possa acontecer. Nós estamos com um juro muito baixo, mas ele deve permanecer assim. Não tem uma única economia do mundo que prosperou por muito tempo com juro alto. Maravilha, muito obrigada. Já estou de dedinhos cruzados aqui na torcida aí por toda essa previsão para 2021. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Nós aqui da BMC News deixamos as portas abertas para você. Até uma próxima oportunidade. Uma verdadeira aula sempre ter você aqui. Tem muitos elogios aqui do pessoal que está no chat no YouTube. Isso é muito bacana também para a gente, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Um programa, como eu já disse da outra vez, alegre, descontraído, com gente inteligente. É um bate-papo. Olha, vou começar o fim de semana já com uma nova vibe, aqui só de ter tido a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado. Ai, que maravilha. A gente fica muito feliz com isso. Então aproveita e um ótimo final de semana para você, Marcelo. Tchau, tchau.